Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço a sua companhia aqui no nosso podcast. É sempre muito legal, muito importante ter você comigo aqui nesses 5 anos de Terça Nobre, né? Esses dias eu tava pensando assim, eu acho que um pouco realmente é chover no molhado, né? Ficar sempre falando a mesma coisa e tal. Mas a galera, pô, o cara fala isso toda semana. Mas é que pra mim é muito legal e muito importante saber que eu consegui chegar a 5 anos do Terça Nobre, né? Quando a gente começou lá em 2020, no auge de uma pandemia, de uma situação que tava todo mundo em casa, né? E hoje, o podcast aqui, né? 5 anos depois, numa estrutura sensacional que é o Estúdio Pode Vir. Então, você que gosta de podcast, tem vontade de ter um podcast também, você pode se informar melhor lá no @Estúdio Pode Vir. Segue lá e você vai ter mais informações. Então, assim, pra mim é muito legal por causa da estrutura também, né? De como eu fazia o programa em casa. Eu gravava numa camerinha que só filmava até 25 minutos. Aí, essa câmera, quando dava 25 minutos, tinha que parar a gravação e continuar de novo. Então, assim, você tá no meio de um raciocínio, você tá concluindo um pensamento, você tem que parar porque a câmera parava, né? Então, depois eu ainda peguei uma outra câmera que, teoricamente, ela era melhor, só que ela filma só 10 minutos e para. Eu fiquei muito tempo fuçando na configuração dela pra tentar fazer que ela filmasse mais do que 10 minutos. Não consegui. Procurei na internet tutoriais e sempre muita coisa, né, na internet de tutoriais, mas eu não achei. Então, olhando pra trás e vendo tudo isso, né, as coisas que aconteceram, as estruturas em alguns momentos ruins que eu tinha pra fazer o podcast, vendo hoje, então eu fico muito feliz nesse sentido, porque é muito, né, muito mais tranquilo também, porque às vezes acontecia de eu gravar um programa inteiro, chegava no final do programa, o áudio tinha ficado estourado, ou a câmera não gravou direito, a iluminação também não era boa. Então, tudo isso, né, minava, né, o campo do podcast também, porque às vezes eu tava ali animado, empolgado pra fazer, chegava no outro dia eu já não tava tão animado, tão empolgado, porque depende de tudo isso, então a bateria da câmera acabava. Então são coisas que parece que não, cara, mas isso te cansa também. Você fala, putz, mano, de novo. Às vezes só de pensar, você já fica meio assim, será que vou fazer? Então, hoje tendo, né, essa facilidade de ter o podcast aqui, isso me dá, assim, um alívio e também uma alegria, né, de chegar até 5 anos do Terça Nobre. E o mais engraçado é isso, que às vezes tem gente que vem falar comigo assim, falar do podcast, você tem um podcast, né? E às vezes vê só porque um post que eu fiz, por exemplo, né? E aí nunca ouviu 5 minutos do programa. E às vezes fala com muita propriedade sobre um tema que eu coloquei, aí responde, mas só por causa de ler o tema e já tem uma opinião sobre isso, mas nunca escutou. Então, às vezes também, que eu já falei, pessoas que querem vir no podcast, mas não escutou o podcast, não sabia que tinha um Tio Chicória. Então, eu acho que é legal também, assim, a galera se identificar com o programa, porque tem um pouquinho, né, desse formato podcast, mas também tem muito da minha vida aqui, né, muito do meu jeito. Então, muitas coisas é minha opinião pura mesmo. Então, tipo, as pessoas podem achar chato, podem me achar hipócrita, que eu já falei algumas vezes que eu já recebi mensagem de gente falando isso pra mim. Mas é porque o podcast é o que eu falo, é o que eu sou, né? Então, pra galera que tá chegando agora, seja muito bem-vinda, mas é isso, né? É muito da minha vida aqui. Se você pegar ao longo dos 5 anos, todos os episódios desde o começo, vai perceber que eu contei muita história da minha vida aqui. Então, pra quem quer participar, pra quem quer vir, pra quem quer estar no podcast, é importante saber disso também, beleza? Quem quer seguir, quer ficar junto comigo aqui. @Euri Benevento, tô lá nas redes sociais. Se você tá ouvindo pelo Spotify, você pode pesquisar lá no YouTube também, como youtube.com/Euri Benevento, que você vai achar, vai se inscrever. A gente tá no episódio número 32 da 7ª temporada. Olha só, geralmente quando eu chego no episódio 30, eu já tô querendo cancelar a temporada pra vir outra, né? E aí agora eu tô no episódio 32. Olha só que maravilha. Agradecendo sempre ao Anderson, que tá comigo aqui também nos bastidores, cuidando da nave-mãe aqui do Estúdio Pode Vir, do Terça Nobre. E
agradecer a galera que segue também e que se inscreveu no canal. Essa semana também subiu um pouquinho os nossos inscritos. Então, meu muito obrigado, né? Na semana passada a gente falou de um tema chamado picuinhas e jogos de interesses, ou jogo de interesses, né? Eu até pesquisei no Google para ver se tinha erro de português nisso, mas as duas formas estão certas. Tanto como jogo de interesses ou jogos de interesses. As duas formas, né? Eu pesquisei. E por que eu tô falando isso? Porque assim, foi um episódio que barra desabafo, né? Falando sobre um pouco das coisas do trabalho, das pessoas, do ambiente de trabalho, não só do meu trabalho, mas do ambiente de trabalho de maneira geral, de que as pessoas não têm mais paciência, de que muitos agem de maneira individual, então agem de maneira para prejudicar mesmo, né, o colega de trabalho, e muita picuinha de gente adulta, né, de gente que teoricamente era para transparecer mais maturidade, era para transparecer mais experiência. E não, e são, de repente, piores pessoas do que se fossem adolescentes na escola, com dileminhas de adolescência, né? Então é muito difícil você ver. Eu lembro a primeira vez que fui trabalhar numa empresa grande, e aí eu chegava lá, tinha uma galera muito mais velha, assim, né? E o pessoal com umas brincadeiras tão bestas, você falava, meu Deus do céu, o cara tem... É só a casca, sabe? Você olhava assim e falou, esse cara aí, pô, deve ser um cara importante. Não sei o que, era nada. Tava de social, mas era a mesma coisa que tivesse vestido um saco de lixo, se você fosse ver a alma da pessoa. Porque só falava merda, né? Então, tipo, é muito louco isso, né? Você achar que porque a pessoa é mais velha, ela é mais responsável, é mais madura e sabe lidar com as pessoas, sabe lidar com as coisas. Às vezes não, às vezes é só uma casca, só uma imagem, só o número de idade, mas mentalmente a pessoa é infantil, mentalmente a pessoa sabe, é maldosa, picuinhas de gente infantil mesmo, assim, que não sabe lidar com a rejeição, não sabe lidar com problemas do dia a dia. Então é muito louco isso, né? O ambiente de trabalho, você tem que lidar com isso, você tem que viver ambientes insalubres de trabalho, que é o que está acontecendo. Na maioria dos casos, né, as pessoas elas não têm mais paciência com quase nada. Eu acho que da pandemia pra cá piorou muito. E, assim, é doido isso, porque, assim, parece que tá todo mundo prestes a surtar, cara. É muito louco isso. Fala, caramba, todo mundo tá... Parece que a qualquer momento alguém vai te dar uma... Você não pode falar certas coisas, parece que você vai levar uma paulada, assim, a qualquer momento, né? Então é muito louco isso, a gente... lidar com isso e saber como que a gente pode agir, porque tem certas coisas que a gente já não fala mais. Pessoas, só de a gente ver, a gente fala, pô, é melhor nem falar, porque senão a pessoa vai ficar nervosa, vai achar ruim, vai surtar. Então, a gente faz isso agora, né? A gente tem piso em ovos com quase todo mundo, né? É muito louco isso, né? Então, pra quem não assistiu, nem não ouviu esse episódio, foi o episódio número 31 da 7ª temporada, tá lá. Inclusive, se você olhar no YouTube... tem uma playlist lá, Terça Nobre, com todos os episódios. Aí dá pra você ouvir desde o começo lá, desde de 2020, quando começou o Terça Nobre, beleza? E pra galera que tá ouvindo assim, eu vou falar hoje desse nosso tema. O tema que eu escolhi foi um tema que... algumas coisas foram acontecendo essa semana comigo e também com pessoas próximas. E às vezes você vê uma sensação de que tudo tá desmoronando. Parece que o mundo tá desmoronando. Então, sabe o que a gente faz quando as coisas parecem desmoronar, parecem perder o sentido, né? Eu já falei sobre isso aqui no programa, já falei sobre coisas que a gente sente perder o sentido. Às vezes, quando a gente tá num trabalho que a gente não consegue ver futuro bom, a gente não consegue ver uma perspectiva de melhora naquele trabalho, um relacionamento que tá meio falido, você não sabe se termina, se continua... ou, sabe, aquela relação meio cansativa, que você sente uma obrigação de estar ali, sabe? Então, às vezes parece que a gente não consegue ver pra onde ir, o que a gente faz, que sentido que a gente dá pra aquilo. Mas e também o que toma conta da gente é a ansiedade, né? Porque às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez. E sempre que a gente tenta fazer isso, a gente se enrola. A gente acaba né, como se fosse uma bola de neve mesmo. Porque geralmente a gente quer fazer tudo de uma vez, quer resolver. Apareceu 2, 3 problemas hoje, não, preciso resolver hoje. Aí já não dorme e já fica com aquele negócio. Sendo que, às vezes, se você conseguisse fazer um de cada vez,
ou viver um dia de cada vez, que é o que todo mundo deveria fazer. Eu mesmo me incluo nessa, que às vezes eu quero resolver muitas coisas. E se você fosse devagar, se você olhasse um dia de cada vez, um problema de cada vez, às vezes você conseguiria ter um pouquinho mais de calma pra ver toda aquela situação e não achar que tá tudo desmoronando, né? Porque eu também tenho essa mania, por exemplo, assim, eu tenho um compromisso na sexta-feira. Aí na segunda, eu já fico ali, sexta-feira eu tenho que estar tal hora em tal lugar. Aí na terça eu já fico sexta. Na quarta, então, assim, eu já fico todos os meus dias focado lá na sexta-feira, sendo que eu ainda não vivi a segunda, a terça, a quarta. E isso é ruim, porque sem perceber que eu faço isso, de tipo assim, de condicionar, sabe? Eu vejo muito isso na rede social também, a galera fala, eu vejo em memes, né, dessa forma assim, pronto, marquei um compromisso às 19 horas, agora não consigo fazer mais nada. Tipo isso, tipo assim, de manhã você tem um compromisso, né, de manhã você tá trabalhando, nesse mesmo dia você tem um compromisso às 19 horas. Aí você já acelera o seu horário de almoço, você acelera o seu trabalho, você tenta adiantar tudo que você pode para que você não perca o horário de chegar naquele compromisso que você marcou às 19 horas. Então você tem ali um compromisso, né, às 19 horas e você marcou de manhã, você já tá todo preso naquele compromisso. Parece que nada mais vai tirar sua atenção, você fica focado naquilo. Não pode acontecer nada diferente, porque às 19 horas você tem um compromisso. E aquilo muda completamente o seu dia. E às vezes é cedo, às vezes é 10 horas da manhã e você tá focado nas 19. E o dia inteiro ele vai passar batido, porque você tá preocupado só com aquele horário. E isso tô falando porque isso acontece comigo. E quando eu vi esse meme na internet, aí eu falei assim, cara, me dá bem, não sou só eu que vivo isso. Eu pensava que só eu tinha esse negócio de ficar preso, focado naquilo, sabe? E também é uma forma da gente acelerar as coisas, também é uma forma da gente tá com uma ansiedade incontrolável, né? Então, assim, tem certos momentos, certas coisas que a gente precisa parar e viver um de cada vez. Então, tipo, até no trabalho mesmo, às vezes a gente tem várias coisas, isso acontece muito comigo no trabalho, quando eu tenho várias coisas pra entregar, tudo pro próximo dia, né? Então, no final do dia, começa a me dar aquele alerta. Nossa, tá dando a minha hora de ir embora, eu tenho compromisso depois daqui e eu ainda não terminei. E aí eu fico, meu Deus. Então, assim, o que eu fiz pra tentar organizar isso? Não que eu seja, nossa, que exemplo de organização. Mas eu, às vezes, anoto tudo no papel. Eu sou do papel e caneta ainda. Tem gente que prefere bloco de notas no celular e beleza. Mas, assim, eu anoto, às vezes, alguma coisa e a lista das coisas que são mais importantes ali pra eu resolver, que eu sei que é pra amanhã, eu sei que é pra aquele mesmo dia e tal. Porque senão, às vezes, eu esqueço. Ou, se eu deixar tudo pro final do dia, eu vou dar aquela surtada. Então, eu anoto e deixo na minha frente ali pra eu lembrar que eu tenho que fazer e o que eu preciso dar prioridade. Isso me ajuda, porque às vezes eu tô muito acelerado, se eu tenho aquilo ali, eu falo, não, beleza, eu preciso organizar isso aqui, eu tenho tempo ainda, deixa eu sentar, deixa eu respirar. Às vezes levantar, sai, toma um café, dá uma respirada, anda um pouco, se mexe ali, pra sair um pouco daquela energia de correria, né, que muita gente tem, muita gente vive também. É engraçado isso, né, quando a gente conversa com as pessoas, fala assim, e aí, mano, como é que tá as coisas? Nossa, mano, correria pra caramba, tô trampando pra caramba. É sempre essa a resposta, né? Nossa, mano, uma correria. Por que você nunca mais mandou mensagem? Por que a gente nunca mais se viu e tal? Nossa, mano, tá muito corrido pra mim. Sabe, e parece que quando a pessoa fala isso, só pra ela tá corrido, sabe? Ela não consegue imaginar que para outras pessoas também estão corrido. Então é sempre assim, né? Tá sempre todo mundo correndo, todo mundo com pressa. E isso é ruim porque a gente não vive direito, a gente só tá atropelando as coisas. E também quando a gente tá numa situação que a gente tem a sensação de que o mundo tá desmoronando, parece que nada mais presta, né? E a gente para de ver as nossas qualidades, para de ver aquilo de bom que a gente fez até ali. Que nem eu já usei muitas vezes esse exemplo aqui no programa, né? Sobre, assim, como a gente se sentir melhor em relação a alguma outra coisa. Então, por exemplo, você fala, você tá triste, você tá achando ruim, que você não gosta desse emprego que você tá, mas, pô, tem gente desempregada. Pô, você tá reclamando aí de onde você mora, que você demora 2 horas pra chegar no trabalho, mas tem gente que mora na rua. E sempre tem isso, né? As pessoas... A gente cresceu, eu, pelo menos, cresci vendo isso, né? Assim, em lugares que as pessoas, elas sempre usavam
exemplos de que, você tem que se sentir melhor, porque tem gente que tá assim e você tá... E assim, eu digo assim, porque eu já vi isso em filmes, visto na TV, sei lá, foram conceitos que foram criados, né, na nossa cabeça. De que, você tem que se sentir melhor porque tal pessoa tá pior que você. E eu acho errado isso, eu sempre falei aqui no programa, eu acho que as pessoas também entendem, muita gente entende isso, entende esse meu ponto de vista. De que assim, eu não posso olhar pro outro e me sentir melhor por causa disso. Tipo assim, eu tenho onde morar, tem um cara que tá na rua, tá bom, eu tenho que ser grato porque eu não tô na rua e ele tá. Tipo, não, eu não posso usar isso. Então assim, o que eu gosto de usar como exemplo, às vezes é a minha própria vida. Assim como eu já falei aqui no programa. De olhar pra trás o que eu já passei e o que eu tô fazendo agora. Então, tipo assim, eu já vi também, a gente vê muito isso, né, na rede social. Assim, me lembro do dia que eu rezei pra ter coisas que eu tenho hoje. Então isso é legal. Sabe, um dia você lembrar e falar, eu queria tanto uma coisa. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Eu rezei tanto pra isso, lutei tanto pra ter isso que eu queria. E agora eu tenho. Então isso é legal, você olhar lugares que você já passou e onde você tá agora. Falar, eu trabalhava num lugar que eu não gostava muito, hoje eu tô num lugar melhor, tô mais perto, tô isso, tô aquilo. Então assim, olhar a nossa própria evolução. Olhar como que tá a nossa vida e pensar nisso. Falar, teve uma época que eu tava querendo isso e agora eu tenho e não tô dando valor. Que teve uma época que eu queria muito isso. Então, eu acho que isso é mais legal, assim, a gente olhar a nossa própria trajetória, né, pra se sentir melhor ou tentar melhorar em relação a isso, sabe? Por exemplo, teve uma época pra mim, né, teve uma época que eu fazia academia, que eu jogava bola, eu tinha uma vida muito mais saudável, muito menos sedentário, né? Então hoje pra mim isso é ruim. Então eu olho pra trás e falo, eu já tive momentos que eu cuidei mais da minha saúde. Então assim, eu tenho que usar isso como exemplo. Eu já fui assim, então eu posso ser assim de novo. Eu preciso melhorar nesse sentido. Tipo assim, olhar pra minha própria vida e ver o que eu já fui de bom e que eu não tô sendo agora. Ou o contrário, que eu não fui bem antigamente e tô indo bem em alguma coisa agora. Então acho que na nossa própria vida a gente olhar é muito mais importante do que você olhar pra vida do outro e falar, você tem que se sentir melhor porque o outro é isso. Não, eu acho isso complicado. E aí quando a gente tem esse sentimento, né, de que o mundo tá desmoronando, é isso, a gente para de olhar o que a gente fez de bom, a gente para de prestar atenção nas coisas que a gente tá fazendo certo. E o mais louco de tudo é a mania que a gente tem de puxar a culpa, né? Então assim, o relacionamento termina e você procura a culpa, né? Se eu tivesse feito tal... Eu já fiz muito isso. Se eu tivesse feito tal coisa, eu acho que não teria terminado. Se eu tivesse falado isso, se eu tivesse falado... Tipo assim, a gente tem a mania de puxar a culpa. E às vezes a culpa não é sua, né? Em alguns momentos pode ter sido. Aí você também precisa fazer esse exercício de entender, né? Mas assim, às vezes a culpa não é. E a gente tem a mania de puxar porque a outra pessoa não dá brecha, a outra pessoa não fala sobre. E aí a gente começa a deduzir na nossa cabeça. A gente cria a nossa ideia, a gente cria a nossa realidade e fala, então foi por isso. E aí, essa mania que a nossa cabeça tem, o nosso cérebro, talvez, a nossa culpa, de procurar um culpado e procurar um porquê. E aí a gente começa a procurar o porquê na outra pessoa e não encontra, então a gente encontra na gente. E às vezes não é assim. Só que isso deixa a gente muito mal. E aí parece que nada faz sentido. Então quando isso acontece, é ideal a gente repensar, né? Parar e entender tudo que tá acontecendo. Perceber que tem certas coisas que não estão no nosso controle. E a maioria das vezes não estão mesmo. É o que eu sempre falo assim, a gente não pode controlar as outras pessoas, a gente não pode controlar o que vai acontecer. Então assim, você tem a sensação de que você tem as coisas sob controle, tipo, você vai trabalhar, 7 horas você entra no trabalho, meio-dia você para pra almoçar, 1 hora você volta, 7 da noite você vai embora, depois você vai pra sua casa, você faz janta, ou então você sai do trabalho, vai pra academia, assim, você tem uma rotina e teoricamente você tem sob controle isso, você sabe a hora que entra, a hora que sai, quem chega, quem vai visitar alguém. Só que no meio disso, alguma coisa pode acontecer. O pneu do carro pode furar, você pode sair atrasado do trabalho, alguém pode te ligar e falar, olha, tal parente tá internado no hospital, vamos lá visitar, alguém morreu. Sabe, essas coisas, elas não dá pra você controlar. Então, por mais que você tenha tudo ali montado na sua cabeça, tem certas coisas que vão sair e não tem o que você fazer. E da mesma forma que, assim, eu não quero
mais encontrar com tal pessoa, não quero mais falar com tal pessoa. Às vezes você pode não querer isso. Só que em algum momento você pode estar no mesmo lugar que essa pessoa que você não queria encontrar. Você pode ir num evento que essa pessoa também tá lá e aí você tem que falar de alguma forma, por causa do trabalho ou por educação, sei lá o quê. Mas essas coisas, elas podem acontecer. E você não querer que uma pessoa esteja perto de você, você não querer que uma pessoa não fale mais com você, só dentro de você, não vai ter jeito. Tem certas coisas que elas vão acontecer, independente de você querer ou não, e é isso. É o controle. Então essa mania que a gente tem de achar que tem um controle sobre tudo, que é o que deixa a gente desse jeito, que fica querendo resolver tudo ao mesmo tempo e querer que tudo não saia da normalidade. E isso é impossível. Então assim, a partir do momento que a gente consegue entender que não tem controle sobre as coisas, que tem certas coisas que vão acontecer mesmo e tá tudo certo, a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí é onde eu acho que talvez tenha um pouquinho mais de respiro ali nesse momento que você tá parecendo com a sensação de que tudo tá desmoronando. Então, assim, buscar esse entendimento, assim, de que não dá pra controlar tudo. E também ter calma, né? Pra passar um dia de cada vez. É o que as pessoas tentam fazer quando tá numa situação de crise, tá numa situação de ansiedade. Então, é um dia de cada vez. Não tem como viver 2, 3 dias num dia só. Então, assim, o que eu consigo resolver hoje, eu resolvo hoje. O que não dá, passa pro próximo dia. Eu adoro uma frase que fala assim: o que não tem remédio, remediado está. Então é isso, assim, o pneu do carro furou, o seguro não vai atender hoje, então você estaciona o carro, o cara só vai vir amanhã. Pronto, é isso. Esse problema ele só vai ser resolvido amanhã. Então não tem por que eu ficar, ai meu Deus do céu, eu preciso resolver isso agora, e não sei o quê. Então, às vezes a gente fica tão ansioso, tão querendo resolver um monte de coisa, e se a gente parasse para pensar que se fosse uma de cada vez, aquilo teria tirado metade desse estresse que a gente tá, metade desse surto que a gente tá, porque é uma coisa de cada vez que se resolve, né? Assim, falando desse jeito parece que é fácil, eu sei que não é, mas eu tô falando porque isso tá acontecendo muito. Isso acontece comigo também, que às vezes eu tô assim, eu entro nos momentos meio mal, assim, e eu fico tipo, putz, mano, parece que nada tá dando certo. Ah, não vou dar certo com ninguém, como eu já falei aqui com a Selena quando ela veio também. Inclusive a Selena tá, né, semana passada não veio, essa semana também não, mas ela prometeu que semana que vem ela volta, hein? E a gente vai conversar mais coisas aqui, que é bem legal também quando ela vem. E eu já falei sobre isso também, às vezes, de bater aquela sensação de que parece que a gente não vai conhecer ninguém mais e que a vida é isso aí mesmo. Quando eu vejo também assim, quando as pessoas colocam, né, de tipo, será que a vida é só isso, né? Trabalhar, pagar conta, ir pra casa, voltar. Que são rotinas, né? E às vezes a gente entra assim nesse loop infinito, parece que a vida é só isso. E não pode ser só isso. E a gente sabe que não é só isso. Então, por mais que às vezes bata essa sensação, eu tento sair dela, sabe? Tipo, não, pô, não é só isso. Eu sei que dá pra viajar, eu sei que eu posso ler um livro que eu gosto, eu sei que eu posso assistir um filme que eu gosto. Eu tenho essa mania de assistir de novo filmes que me fazem bem, que até que talvez não me façam tão bem, mas filmes que eu gostei de assistir e quero assistir de novo. Eu sou aquele que assiste sempre os mesmos filmes, assim, eu assisto filmes novos também, mas assim, quando eu tô com vontade de ver um filme, eu vou lá e eu apelo pros filmes que eu sei que é uma zona de conforto ali, que eu sei o final, que eu não vou me surpreender tanto, mas são coisas. Então assim, a gente precisa encontrar maneiras que façam, né, a gente se acalmar, encontrar caminhos, né, pra quando a gente tá sentindo essa sensação de desmoronamento, sentindo essa vontade de desistir das coisas, tentar encontrar caminhos, entendeu? Beleza, tá ruim agora, mas já estive pior. Por incrível que pareça, eu tô me sentindo, ainda tô melhor de momentos que eu já tive. Então, assim, já consegui sair daquela treta, então eu posso sair dessa agora também. Então é ter a paciência, né, e ter o entendimento de que é um dia de cada vez. Se apegar na sua fé também, rezar. Tem gente que não reza, tem gente que tem fé de outras formas, tem gente que acredita em outras coisas, tem gente que não acredita em nada, mas assim, você encontrar maneiras de acalmar seu coração, né? Então assim, a minha maneira de acalmar é rezar, a minha maneira de acalmar é ouvir uma música, um louvor, de repente porque o pessoal fala música gospel, outros falam música católica, eu não sei exatamente, mas músicas que às vezes te elevam ali, que te deixam mais perto
da sua fé e tal. Então, tem música que eu escuto e eu choro, assim, só de eu escutar. Que nem, por exemplo, tem uma música do Vanderly que chama Onde Deus Possa Me Ouvir. Já falei dessa música, que eu acho essa música maravilhosa. E não é uma música gospel, né? Ele era um cantor da MPB, já faleceu, mas um grande compositor, né? Vanderly. As músicas do Vanderly são sensacionais, cara. Tipo, parecia que ele pegava direto da alma, assim. E a música Onde Deus Possa Me Ouvir é muito louco, porque ela me toca num lugar na alma que é, assim, é incrível, assim. É escutar e eu começo a chorar. Então, e é sempre. Então, eu não consigo, sabe? Tem momentos que eu não consigo escutar essa música porque eu não vou conseguir me controlar ali naquele momento. Então, assim, em algum momento que eu tô precisando dessa renovação, né? De repente, de respirar um pouco, aí às vezes eu escuto. Às vezes ela pode tocar também sem eu querer, né? Tá passando um feed, alguma coisa, e ela tocar. Assim como aquela música também que chama Ninguém Explica Deus, que aí essa música já é realmente focada ali, né? No segmento gospel. Uma música muito bonita também, que chama Ninguém Explica Deus. Adoro essa música. E eu já até contei a história que uma vez eu tava no metrô, tava estressado pra caramba, entrou um pessoal, começou a tocar violino. E eu falei, putz, já vi esses caras tocar. E aí começaram a tocar Ninguém Explica Deus no violino. Putz, aquilo ali. Eu comecei a chorar no metrô, não aguentei segurar. É uma música também que me toca na alma. Então, assim, às vezes a gente precisa encontrar isso. Encontrar essa conexão com a nossa fé, ou com aquilo que vai de alguma forma, te renovar. Porque às vezes, assim, as pessoas, elas têm mania de segurar o choro quando tem vontade de chorar. Eu sei como é que é isso. Você tá na rua, você tá no trabalho, às vezes você não quer chorar na frente de outras pessoas, tá tudo bem, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Mas assim, em algum momento, se você tem vontade de chorar, você precisa chorar também, você precisa descarregar um pouco. Porque toda vez que a gente fica segurando muito, aquilo fica preso aqui, é uma angústia muito grande. Às vezes o choro, ele vai trazer esse alívio, né? Você vai chorar, vai ser difícil ali, mas depois do choro, você pode perceber que dá uma relaxada, um alívio, solta, né? Aquela coisa que tá presa aqui. Então, assim, às vezes é isso. Às vezes a gente também tem que chorar também, né? Tem que encontrar essa conexão com a nossa fé, ou com aquilo que a gente acredita, ou uma renovação interna que a gente precisa ter. E o choro também faz parte disso. Então, às vezes, desligar um pouco, sabe, né? Porque a gente fica muito preso também com rede social, com satisfação, né? Parece que a gente tem que dar satisfação para as pessoas, né? Incrível isso, né? Ah, não, preciso avisar, preciso mandar mensagem. E aí você fica naquela coisa, você tá passando um negócio ruim ali, mas você ainda assim sente aquela necessidade de dar uma satisfação, sabe? Pra alguém. Alguém precisa saber. Então, por que a gente tem que ficar dando satisfação pra tudo, pra todos? Onde vai, que hora volta, o que fez, o que não fez? Ou então, que nem, às vezes você posta uma foto no status com alguma coisa, um vídeo e tal. Nossa, onde é isso? Nossa, eu também quero. Quero um desse. Sabe, tipo... Sabe, é uma coisa... Eu acho invasivo. Eu acho legal quando a pessoa é sua íntima, uma pessoa que tem uma amizade com você, que realmente conhece da sua vida. Agora tem umas pessoas que elas são tão aleatórias, que vêm comentar, você fala, nossa, que negócio chato, invasivo. Sabe, tudo que você coloca a pessoa... Ah! Então, assim, isso também é chato também, porque você tá vivendo um momento seu ali. E aí você posta, às vezes pra compartilhar a alegria que você teve com alguma coisa. E aí vem pessoas que querem aquilo só porque você foi, mas tipo, elas não perguntam pra você como que foi a experiência. Nossa, que legal, cara, como que é lá? Nossa, sempre achei bonito, queria ir também. Tipo assim, uma pergunta genuína, sabe? Um questionamento que faz parte, tipo, da pessoa, dela querer saber da sua experiência e também querer viver aquilo. Aí tudo bem. Agora, quando a pessoa só quer aquilo, independente de você, tipo assim, nossa, como é que você conseguiu ir ou não? Tipo essas coisas, sabe? Como assim você foi? Eu não fui, nunca fui, sabe? Parece que você não foi digno de ir, sabe? Digno de fazer alguma coisa que você postou lá. Então, até nisso, as pessoas, às vezes, elas têm uma característica, né? Uma coisa mais invasiva em relação a esse tipo de coisas, né? E quando eu falo também dessa questão de tudo ter a sensação que tá desmoronando, às vezes a gente também precisa procurar ajuda, né? Ajuda profissional mesmo. Tipo, às vezes, tipo, precisa conversar com um psicólogo, conversar com algum profissional, terapeuta, que possa também te ajudar, te dar ferramentas para conseguir sair daquele momento, sair daquela angústia, sair daquela dor. Mas é importante a gente compartilhar, a gente falar para as pessoas que a gente gosta, falar para as nossas pessoas próximas que a gente não tá bem, que a gente quer conversar.
Às vezes a pessoa não consegue te ouvir, ou então não tá preparada pra ouvir tudo. Mas assim, só da gente demonstrar que a gente procura ajuda, que a gente tá precisando de um ombro ali, um ombro amigo, já é um passo também. O problema é você ficar guardado, ficar quieto, não falar nada pra ninguém. Isso é complicado. E outra coisa também, que eu fico chateado às vezes, é assim, que tem muitas pessoas que elas gostam de contar os problemas dela, gosta de desabafar, ou então gosta de contar as histórias dela. Quando você vai contar a sua, a pessoa te interrompe. Cara, eu fico muito puto quando isso acontece. Porque, mano, a maioria das vezes é assim. Você tá conversando, aí você tá ouvindo, você tá sendo um ótimo ouvinte, beleza. Ah, legal, escuta. Aí quando você vai falar a sua história, quando você vai falar a sua vez, a pessoa te atropela e fala em cima de você e não deixa você falar. Então, pô, caramba. Então, quer dizer, só você tem problema, outras pessoas não. Você não escuta ninguém, mas todo mundo tem que te escutar. Então, até nisso a gente também precisa prestar atenção. Eu lembro que eu tive uma pessoa, né? Uma namorada que ela me reprimia algumas coisas e ela falava... até hoje eu não sei também porque que ela fazia isso, mas em alguns momentos eu acho que pode ser que eu estivesse realmente fazendo aquilo, mas às vezes eu também achava que ela fazia isso também, só que a gente brigava muito por isso. Que ela falava que eu não deixava ninguém falar. E ela sempre me repreendia. Ela falava, você não deixa ninguém falar, você não deixa ninguém falar. Aí na terceira vez que ela falou isso, eu fiquei tão mal que eu não conseguia falar nunca mais em lugar nenhum. Eu só ficava assim, todo mundo falava. Uhum. Você não vai falar nada? Fala aí. E até hoje eu tenho isso, quando eu tô conversando com alguém, e aí sabe quando a pessoa tá falando uma coisa, e aí você se identifica com aquilo e você quer contar um pedaço da sua história também. E aí vem uma coisa meio automática, você já quer falar em cima, aí eu seguro, não, calma. Ou então eu falo, putz, desculpa, eu te interrompi, o que você estava falando disso? Eu tento segurar aquele pedacinho da pessoa, que a pessoa falou, e aí eu devolvo pra ela, desculpa, eu te interrompi. Você estava falando, eu te interrompi. E até hoje eu tenho isso. Então às vezes as pessoas não falam, não, tranquilo, sem problema. Porque numa roda de amigos, numa roda de barzinho, que você tá tomando uma cerveja conversando, numa festa e tal, é normal que as pessoas falam, aí um fala em cima do outro, na festa de família, num almoço de família, é assim, um fala, outro fala, e não é certinho, né? Uma pessoa fala, a outra espera. Não, é normal isso, as pessoas, elas acabam, né, tá gostando do assunto e aí quer falar. Então, eu entendo, isso faz parte. Só que isso me trava também, porque às vezes eu fico pensando, nossa, será que só eu tô falando? Caramba, tipo, nossa, eu tô interrompendo, não posso interromper. Aí eu fico, ó que loucura, minha cabeça fica nisso. É que nem karaokê, né? Eu gosto muito de karaokê. Às vezes quando tem karaokê em alguma festa, eu começo a me empolgar e só eu quero cantar. Aí quando eu vejo, nossa, caramba, só eu que tô cantando. Eu até peço desculpa, gente, que eu sou viciado nisso. Só eu quero cantar, não, melhor eu parar agora porque tem mais gente querendo. Porque eu me empolgo. Então, da mesma forma, é pra conversar. Então, às vezes eu posso estar conversando e achando que, né, tá todo mundo gostando do assunto. Às vezes pode ter alguém que tá incomodado, porque só eu tô falando. Então, é doido isso. Tipo, porque a gente quer ser ouvido. A gente quer ser ouvido. A gente quer que a pessoa entenda o que tá acontecendo com a gente, o nosso problema. Mas será que a gente consegue ouvir também? Eu até contei isso aqui uma vez no programa, sobre uma dinâmica que eu participei, né, muitos anos atrás, foi acho que em 2011, 2011, que eu tava pra entrar numa empresa de telemarketing lá, mas olha que ridículo, né, você faz um monte de dinâmica, você fica uma semana fazendo umas dinâmicas idiota de grupo pra ir trabalhar num telemarketing pra ganhar, nossa, não é nem pra falar, porque é ridículo, pra ser humilhado pelo telefone, e aí... Eram umas dinâmicas assim, chatas, intermináveis e tal. Mas tinha uma que me marcou, que foi o momento que você tinha que escutar. Eles juntavam ali duas pessoas, né? Falaram, ó, formem duplas e não sei o quê. E agora ele vai contar pra você a história dele. E você não pode interromper, você não pode falar nada. Você vai só escutar. Mano, é muito difícil, cara. Porque ele ia contar a história dele pra você... E você ia contar a sua história pra ele, pra depois inverter. Então, tipo assim, tá eu e o Anderson, aí eu conto a minha história pro Anderson, o Anderson conta a história dele pra mim, e aí depois eu vou lá na frente apresentar a história do Anderson, e o Anderson vai apresentar a minha. Ó que loucura isso. Então, tipo assim, então você não podia em nenhum momento interromper e perguntar nada, era você ouvir, só ouvir. E putz, esse exercício é muito difícil. Essa dinâmica, de todas as dinâmicas idiotas que teve, essa foi uma dinâmica boa.
não pro trabalho, mas pra vida, serviu pra mim. Porque é muito difícil você ouvir. Então, quando eu falo isso, eu não tô jogando indireta pra ninguém, não. Eu tô falando de uma maneira geral. Talvez pode ser indireta também, né? Sirva, se a carapuça servir, fica à vontade. Mas é porque, assim, às vezes, a gente só quer falar e não quer ouvir. E às vezes uma pessoa que tá ali te ouvindo, ela também queria ser ouvida. Ela também tem problema, ela também precisa de ajuda de alguma forma, com alguma coisa, e a gente não presta atenção. E é muito louco isso, porque na maioria das vezes as pessoas, elas fazem isso, elas não percebem que estão fazendo isso, e se você falar, você ainda vai estar errado. A pessoa vai achar que tem razão, e às vezes ela não tem, porque ela não tá prestando atenção, ela não tá vendo isso. Assim como eu já falei também daquele filme Clique, né, do Adam Sandler, que eu sempre cito aqui, que ele vive momentos da vida dele, ele vive no modo automático. Ele não percebe um monte de coisa que tá acontecendo em volta dele, ele tá só vivendo. De tudo, ele dorme na segunda, acorda na sexta, ele não vê nada acontecer. E é o que acontece na nossa vida, isso acontece comigo muitas vezes. E aí quando a gente presta atenção, para pra tentar entender o que tá acontecendo, nossa, olha quanto tempo já passou. E eu lembro uma vez que eu tava conversando assim, aí eu tenho muito essa mania de ser sincero, né? Toda mania de chegar e falar o que eu penso e blá blá blá. E só que às vezes as pessoas, elas não querem ouvir. Às vezes as pessoas não querem sua sinceridade. Às vezes a sua sinceridade pode ser uma coisa que machuque alguém, pode ser uma coisa que incomode alguém. Então tem certos momentos que você tem que guardar sua sinceridade pra você, se recolher na sua insignificância, como eu sempre digo aqui no programa. E muitas vezes eu aprendi isso da pior maneira possível, né? De que dizer aquilo que você pensa, em alguns momentos pode ser ruim, né? E aí eu achando que, né, eu sempre sou, né? Não, eu vou falar o que eu penso e foda-se. Também, não faço isso também de caso pensar. Não, hoje eu vou chegar lá e vou esculachar. Não saio de casa nessa intenção. É que às vezes vem uma vontade de ser sincero, e aí eu vou ser sincero, né? Mas nem sempre cai bem, né? Aí, resumindo, fui ser sincero numa situação, falei o que eu achava, falei o que eu passei, não, porque você fez isso, você fez aquilo, apontei o dedo, falei o que eu achava, falei o que a pessoa fez, joguei o defeito na cara, e o que eu recebi em troca? Os meus defeitos. As pessoas falam, tá, você tá falando que eu faço isso e faço aquilo, só que você faz isso, isso, e isso, e isso. E aí o que eu faço? Aí eu me recolho, né? Eu me recolho na significância e aí eu tomei um tapa na cara. Não literalmente um tapa na cara, mas como diria, né? Um tapa com luva de pelica. Eu tomei um tapa na cara energético, né? A pessoa me devolveu. O que eu entreguei, ela me devolveu. E não tava errada. Aí eu enxerguei os meus defeitos também. Falei, nossa, mano, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiz isso. Eu falei aquilo. Eu fui assim. Porque às vezes a gente não percebe também. Por isso eu tô falando. Porque seria um mundo maravilhoso se a gente soubesse que a gente tá sendo inconveniente. Seria maravilhoso se a gente soubesse que a gente tá incomodando. Lógico, às vezes você percebe que você tá incomodando. Às vezes você percebe que a pessoa tá incomodada com a situação, não tá gostando da sua presença. E isso às vezes a gente consegue detectar. Mas nem sempre. Às vezes a gente não consegue perceber que a gente tá sendo mal-vindo em algum lugar. Às vezes a gente não consegue perceber que a gente tá sendo a mais. Tá falando demais, tá brincando demais, tá sendo inconveniente. Geralmente quando a gente tá mais chapadinho, que a pessoa, né, fica mais brincadeira chata e insiste. Mas às vezes não, às vezes a pessoa não bebeu nada, tá num ambiente de trabalho e tá com umas brincadeiras completamente chatas, insuportáveis. Às vezes num rolê de amigos, às vezes na família. Sabe, toda hora sincero, pô, chato, cara. Legal, que bom que você sabe. Que bom que você é melhor do que eu nisso. Tem umas pessoas que são chatas pra caralho também, cagar regra. Eu odeio gente cagar regra. Só que em algum momento também eu fui cagar regra. E aí? Por isso que eu falo, eu não gosto de fã extremo, né? Tipo assim, que nem alguém fala assim pra mim, nossa, você é palmeirense fanático, né? Que não sei o que, eu tenho tatuagem do Palmeiras, eu vou no jogo, eu tenho um monte de camisa, tal. Mas tipo assim, talvez eu não seja tão fanático contra outra pessoa. Talvez tenha um cara que é mais fanático, talvez tenha alguém que tenha muito mais coisa, tem alguém que vive muito mais e... Ué, aí alguém chega e fala, não sei o que lá, é mais fanático que você. Eu falei, cara, mas eu não tô disputando isso.
Eu não tô disputando pra ver quem é mais fanático. E segundo, eu também não quero esse título de falar assim, não, eu sou fanático. É que a gente fica assim, porque o futebol é um negócio muito louco, né? Eu talvez beire um infarto em jogos assim, jogos chatos, jogos importantes, clássicos e tal. Mas é uma coisa que tá dentro de mim, eu não escolhi ser desse jeito, sabe? Não, eu quero ser assim, eu quero ser fanático. E é isso, aí fica parecendo que eu quero ser mais fanático, eu quero ser mais torcedor. Mano, não, eu sou assim, eu torço, eu fico nervoso em dias de jogos, eu não gosto muito de falar sobre isso com gente que não assiste que nem eu, tipo assim, o cara, ele tem uma visão, eu tenho a minha, foda-se, beleza, então você fica com a sua visão, eu fico com a minha. Eu não quero entrar nessa discussão com você. Da mesma forma, como fãs de Harry Potter, fãs de Chaves, fãs de Senhor dos Anéis, essa galera, tipo assim, eu gosto de Harry Potter, eu sou fã também, tenho os livros, tenho camisa, mas eu sei que tem gente que é muito mais fã. E eu nem me considero fãzão. Eu gosto muito, mas assim, eu tenho várias coisas que eu não sei. E eu não tô disputando com ninguém. Eu aprendi algumas coisas, eu li os livros, eu vi os filmes, eu tenho algumas pecinhas assim que eu comprei, que eu achei bonito. Um mini Harry Potter, eu tenho um Dobby que eu ganhei. Então, tipo assim, eu não quero falar assim, olha, eu tenho mais coisas que você. Olha, eu sou muito mais fã que você. Eu não quero isso, nunca quis isso. Aí, Chaves, né? Agora o Chaves tá em alta de novo, né? Aí voltou pra várias plataformas de streaming. Até recentemente fiz aqui um episódio com o Victor falando sobre a série do Chespirito, né? Contando a vida do Chaves e tal. E aí, tipo assim, que são fãs também muito, muito frenéticos, aqueles fãs assim, absurdos, que sabem um monte de coisa. Mano, não sei. Eu não sei, eu não acho que eu sou mais fã ou menos fã. Eu gosto no meu nível de gostar e ponto. Então, assim, tudo que é muito, assim, essas coisas, elas irritam. Então, assim, essas pessoas, elas querem cagar regra em cima de você. E sempre vai ter algum assunto que talvez você também já tenha cagado regra em cima de alguém e não percebeu. Eu também, com certeza, já devo ter feito isso. Aqui no próprio podcast, eu devo ter cagado algumas regras aqui em relação ao podcast, ou em relação à rádio, ou em relação a alguma coisa, ou agora, quando eu falei do Palmeiras, sei lá. Então, assim, às vezes eu não percebo. E aí é onde a gente começa a tentar entender isso e ser humilde pra aceitar quando alguém fala alguma coisa. Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, não sei o que lá, é muito humilde. E aí as pessoas confundem humildade com simplicidade, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma simplicidade e as pessoas colocam isso como humildade. E às vezes não é isso, né? Então, tem certas coisas que a gente precisa reconhecer. Então, reconhecer que eu fui a mais em alguns momentos, reconhecer que eu fui ignorante em alguma resposta, reconhecer que eu não pensei no outro, que eu só pensei em mim, reconhecer que eu não escutei, eu só falei, e reconhecer que eu não tive empatia. Então, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente só faz e não é de caso pensado. Que nem quando a gente fala assim, aquela frase, mas ela não fez por mal. Às vezes não fez mesmo. Às vezes não fez por mal, fez no ímpeto ali, no impulso, mas às vezes fez também. Pode ter feito por mal também, né? Mas algumas vezes pode acontecer da gente não perceber. Então, ter esse exercício, esse entendimento de que só apontar o dedo, beleza, aí quando alguém aponta pra você, você não aceitar. Então, assim, só desabafar, legal. E aí, quando a pessoa precisar desabafar, você vai poder escutar também? Você vai ter esse carinho, você vai ter essa empatia? Então, acho que são coisas que a gente precisa entender e aceitar também. Quando a gente receber críticas de coisas que a gente realmente faz e às vezes não enxerga. E aprender que é um dia de cada vez, tem que ser um dia de cada vez, não tem como. Então eu mesmo, muitas vezes eu tenho vontade de sair correndo do meu trabalho. Porque acontece muita coisa lá. E lá, mano, eu juro por Deus, que lugar louco, cara. Parece um hospício mesmo. Mas tipo assim, só que aí eu olho e falo, putz, não, eu preciso pagar minhas contas. Preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, tem parcela, tem isso, tem aquilo, tem meus sonhos e não sei o que. Aí começa a olhar e fala, não, então não dá, filho. Você ganhou na Mega Sena? Não ganhou. Você é herdeiro? Não é. Então vai trabalhar, queridão. Então assim, vai ter dia que vai ser legal pra caramba, vai ter dia que isso é uma merda. E aí às vezes a gente quer trocar de trabalho, mas aí o mecanismo é praticamente igual em todos. Eu falei aqui semana retrasada, sobre o ambiente de trabalho no modo geral. Então às vezes a gente troca de trabalho, aquilo alivia por um tempo, mas depois vai voltar, porque é assim.
Porque o ambiente de trabalho é assim, infelizmente. Então, o que tem que fazer? Me recolher na minha insignificância, buscar, né, espaço para tentar lugares melhores, um lugar ao sol, um lugar melhor na vida, para sair daquilo, para sair dessa energia. Então, eu acho que essa questão, essa sensação de desmoronamento de vida, a gente precisa parar. Pensa. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair disso? Se não consigo fazer sozinho, peço ajuda. Converso com a família sobre isso. Não dá para conversar com a família? Converso com os amigos. Não consegue nem amigos nem família? Ajuda profissional, pelo menos, para ter um norte, para ter um caminho, né? Para poder seguir em frente, não parar, seguir em frente. E como num passe de mágica, girando o botão aleatório da nossa Terça Nobre, já estou personalizei com o meu boné aqui do Estúdio Pode Vir. Eu quero falar um pouquinho para você que tá ouvindo e assistindo Terça Nobre. Para você que tá ouvindo pelo Spotify, nesse momento, eu estou aqui no estúdio com o meu boné do Estúdio Pode Vir. Estou aqui nessa estrutura maravilhosa. Para você que tá no YouTube já tá vendo isso, né? Quero falar um pouquinho do Estúdio Pode Vir, que é esse estúdio maravilhoso que você pode ter o seu podcast aqui também, tá bom? Você pode gravar aqui, é bem pertinho da Estação Paraíso. Você desce na estação, atravessa a rua, já é o prédio do estúdio. Se você quiser, você pode trazer aqui até 3 convidados com você. Então, você apresentando, mais 3 pessoas junto. Pode trazer a galera que toca um violão, que canta. Quer fazer também gravações externas? Dá pra fazer. Quer fazer um formato estilo talk show, um pouquinho diferente desse formato podcast? Dá pra fazer também. Então, assim, é só você conversar direitinho, conversar com a galera, saber preços, horários. Se você vier de carro, você consegue estacionar seu carro aqui. Tem estacionamento no prédio. Se você vier de metrô, é só você atravessar a rua, desce na Estação Paraíso, já atravessa. Se vier de Uber também tem lugar para desembarcar tranquilo aqui. Então, assim, você tá procurando, que eu não tava falando no começo do programa, às vezes a câmera dá problema, às vezes a iluminação dá problema, a acústica também é uma coisa muito complicada, ainda mais aqui em São Paulo, que a gente vê muito barulho. Então, esses problemas todos você não vai precisar passar, porque já tá tudo resolvido aqui no Estúdio Pode Vir. Então, é só você seguir lá, @Estúdio Pode Vir, segue lá no Instagram, manda sua mensagem, a galera já vai te atender, vai te dar maior atenção, combina direitinho o horário, vem fazer uma visita, vem tomar um cafezinho, já conhece o estúdio, já se apaixona pelo estúdio e já vai marcar aqui a sua gravação aqui também no Estúdio Pode Vir, beleza? Então fica esse convite e ainda, 2025 ainda dá tempo de você ter o seu podcast, beleza? E também agradecer ao nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, História IC, que é sempre o melhor para você comprar o seu presente aí pra galera, você quiser presentear, comprar coisas pra você, tem acessórios, fone, celular, próprio celular, mas se você tá precisando trocar de celular, dá uma olhada lá que tem modelos legais, boné, óculos, camisa de time, bastante coisa legal. Eu tava precisando trocar de fone também, quero pegar um fone novo lá, @StoryIC, segue lá no Instagram, já fica sabendo das novidades. Também que quiser, manda uma mensagem lá pra saber o que tem a pronta entrega, o que vai te mandar pelo correio, tudo certinho. Combina, @StoryIC, nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, toda semana firme e forte com a gente aqui, beleza? Então o programa de hoje, galera, foi um programa meio desabafo ainda, né? Eu tô nessa vibe meio desabafo, assim. A semana passada também foi assim, eu até li aquela música, né, que do Gram, né, que é uma banda que chamava Gram, com M, então eu acho que era uma abreviação de gramofone, talvez. E eu trouxe essa letra aqui, né? E é uma coisa que faz algumas reflexões da gente ter uma pessoa que parte da nossa vida, ou que ela é parte da nossa vida. Então, assim, é uma coisa de duplo, né, entendimento. E eu sempre gosto de falar sobre essas coisas, essas músicas que fazem a gente dar uma refletida. E então, assim, eu tô nessa linha, né? Semana passada um desabafo, hoje outro. Então, às vezes, talvez possa incomodar um pouco, pode causar um incômodo, né? Esse tipo de assunto, né? Fala, pô, meu, caramba, o cara não sai disso. Então, tanto que hoje tava um clima tão, assim, desabafo, então uma coisa meio, né, me incomoda também falar sobre isso, que eu não consegui nem trazer o Tio Chicória, sabe? Então, assim, em alguns momentos o Terça Nobre, ele entra nessa linha, né? E não é nem caso pensado, simplesmente vem, eu sinto vontade de falar sobre aquilo. Então, assim, eu peço, né, se você veio até o final, peço desculpas também se de repente foi um assunto que te
te trouxe incômodos, né? Se você quiser falar sobre isso também, pode comentar comigo lá no YouTube. Manda lá sua mensagem que semana que vem eu vou ler também. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer quem veio até o final, quem teve a paciência de acompanhar o episódio. É sempre muito importante. Obrigado, de verdade. Eu sei que quem assiste comigo aqui, quem vai até o final, é porque realmente gosta do programa. Às vezes não dá realmente pra ficar, né? Tem gente que não tem paciência de assistir um vídeo de 1 hora. Eu sei que é complicado ouvir também um podcast. Então, obrigado, de verdade, pra quem acompanha, né? Pros fiéis escudeiros reais do Terça Nobre. Obrigado pra minha família, meus irmãos e meus amigos. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia. Obrigado, mãe, por estar sempre comigo aqui. Um obrigado especial pro Anderson também, que tem todo o carinho, toda a paciência aqui com as gravações do Terça Nobre. A gente tá sempre junto aqui nos bastidores, né? Tentando encontrar uma melhor forma também pra entregar pra você que tá assistindo a gente. Então, obrigado, Anderson, mais uma vez. E pra você que tá acompanhando a gente, segue lá também, @euribenevento no Instagram. Segue o Estúdio Pode Vir. E na semana que vem, a Selena prometeu que vem. Vamos ver se a gente vai fazer um episódio bem legal pra vocês aqui também, tá bom, gente? Tamo junto, forte abraço. Até semana que vem, valeu! Terça Nobre.